Boa tarde, boa noite. Sou Isaura Vargas Scherer, primeira aprendizando na região tradicionalista, e eu vou falar para os senhores sobre a vida e obra do escritor Paulo Mendes. Eu conheci o trabalho dele através da Invernada Cultural do CTG, e eu resolvi trabalhar esse autor porque ele viveu na cidade de Júlio de Castilhos, minha terra natal, durante a sua infância e adolescência, e ele compõe o seu trabalho baseado nas lembranças desses momentos que ele viveu lá. E também para valorizar o trabalho dele, porque eu acho muito importante que o Rio Grande tenha a oportunidade de conhecer as suas histórias. Eu particularmente gosto muito. Eu já trabalhei com ele, pesquisei a sua vida e a sua obra na fase regional da Ciranda e refiz essa pesquisa para trazer os senhores hoje. Paulo Ricardo Cunha Mendes, ele nasceu em Cacequi no dia 24 de dezembro de 1962. E aos 3 anos ele foi morar em Júlio de Castilhos com seus pais adotivos, Almerindo e José Mendes. Lá a família tinha um boliche, com jogo de osso, cancha de bocha, mini sinuca. E por lá passavam tropeiros, tratoristas, alambradores, todo tipo de trabalhador rural. Nessa época, o Paulo estudava pela manhã na cidade e à tarde ajudava no boliche, que era perto do nosso CTG. E foi exatamente essa convivência, esse contato com o autêntico homem do campo que lhe proporcionou ouvir relatos que vivem na sua memória até hoje. E foi por isso que eu trouxe aos senhores essa ambientação do boliche, por ser a sua fonte de inspiração. É realmente tentador. Aos 18 anos ele veio para Santa Maria, prestou serviço militar, trabalhou, estudou. Ele se formou em jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e depois ele fez mestrado em letras pela URGS. E ele também trabalhou em algumas rádios e jornais. E hoje ele é editor-geral do jornal Correio do Povo e desde 2009 ele escreve a coluna Camperiadas, que é publicada aos domingos no Caderno Rural. Além dessa parte jornalística, ele também participa de alguns concursos de poesia, tem letras de músicas gravadas em festivais e também desenvolve algumas atividades literárias. Até hoje ele já escreveu mais de 238 colunas. E desse manancial ele escolheu 60 textos para compor o primeiro livro dele, que é o Camperiadas, Crônicas, Contos e Causos do Sul. Nessa primeira edição do livro, ele fala de temas diversos, situações diversas e cronologia. Os contos, apesar de serem lembranças, ele fez personagens fictícios e histórias inventadas. As crônicas são verdadeiras e os causos nada mais são do que os causos que ele ouvia na época que ele viveu em Júlio de Castilhos. E ele também se prepara agora para lançar o seu segundo livro, que vai ser um pouco maior, vai conter 75 textos e vai se chamar Camperiadas 2, Couro, Alma e Coração. Ele fala da lida campeira nessa primeira parte, o couro. A alma, ele fala do sentimento, do gaúcho, do estilo gauchesco. E o coração, ele fala das atividades que perpassam do nosso dia a dia, dos sentimentos que perpassam dessas atividades. E o lançamento está previsto para ocorrer ainda nesse ano de 2014, com a intenção que ocorra em Júlio de Castilhos, lá no CTG Júlio de Castilhos. Essa continuação do primeiro livro tem o acréscimo da experiência do escritor e busca ir além das histórias que ele já trabalhou, e esse ir além é trabalhar um pouco mais o aspecto literário, uma qualidade talvez superior a esse primeiro. Ele, para quem lê as colunas publicadas aos domingos, percebe-se a figura do bolicheiro, que é o jeito que o Paulo encontra de se fazer presente na história, de dar o seu olhar sobre aquilo que ele está contando. Quando eu me entrevistei ao questioná-lo sobre a sua fonte de inspiração, ele me disse que vem exatamente de tudo isso que ele vivenciou enquanto viveu em Júlio de Castilhos e ajudava no boliche da sua mãe. E para quem tem a oportunidade de conhecer ele, percebe o quanto isso foi importante para a formação da identidade dele hoje. Ao lermos crônicas como Almerindo em Seu Balcão, que ele escreveu com muito carinho para a mãe dele, publicou inclusive no domingo do Dia das Mães do ano passado, ele trata de uma forma muito carinhosa e cuidadosa da forma como a mãe dele levou a vida e enfrentou as dificuldades com amor. E a figura da mulher, ela também está retratada de uma forma muito cuidadosa em crônicas como Dona de Casa Campeira, A Faca de Prata e As Orfandades do Mundo. Essas crônicas que eu estou citando estão presentes nesse livro, na primeira edição. Também é incrível a memória do escritor para falar dessas
lembranças da infância dele, visto em crônicas como Carretinha de Lata, Meu Flete de Taquara e... Perdão. Meu Flete de Taquara e também Como uma Pandorga no Ar. E também nesses relatos que ele ouvia dos tropeiros que passavam para tomar um aperitivo no final da tarde ou das famílias que iam lá fazer o seu rancho do mês, tem crônicas como Vingança do Zé Campeiro, Memórias de um Bolicheiro e Carreta Certa, Sol Errado. Todas essas crônicas, vou salientar, estão presentes nesse livro que ele conta. E ele fala, é por isso que de todas as suas histórias, relatos, fazem com que pessoas que nunca estiveram no bolicho sentissem parte dele, sentindo os cheiros do galpão, vendo as lágrimas, os sorrisos, as cores que por lá passavam. E também, que eu acho muito interessante, para as pessoas que tiveram vidas semelhantes, que foram do campo, poderem sentir as emoções e amenizarem as saudades. Às vezes reconhecendo uma própria história do que elas também souberam. E é por isso que hoje o Paulo tem escritores de todas as idades, de todas as classes, e até que ainda nem sabem ler e já pedem para ouvir as suas histórias. E ele me disse que ele busca fazer uma contribuição para o resgate, a preservação dos usos, costumes, das atividades dos gaúchos que estão se perdendo no tempo. E também ele busca retratar nas suas histórias valores como a amizade e o companheirismo. E eu tenho aqui alguns livros dos prediletos dele, que ele me emprestou com muito carinho. E ele me disse que justamente o autor que mais inspira, e sempre, desde o início sempre teve uma contribuição para a formação da escrita dele, é justamente o pioneiro da literatura gaúcha no Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto. Ele também gosta muito do trabalho do Érico Veríssimo e sempre gostou da forma, da maneira como o Jaime Caetano Brown trata do gaúcho nas suas obras. Na continuidade da minha pesquisa, eu entrevistei 2 professores dele. A professora Dilceia Rezende, lá de Júlia de Castilhos, que foi alfabetizadora dele. E ela me contou uma história peculiar. Ela me disse que logo que o Paulo aprendeu a ler e escrever, ele já resolvia trazer livros de casa para contar as historinhas para os colegas dele no intervalo da aula. Ela sempre notava que ele gostava muito de escrever logo que aprendeu, e ela sempre dizia, tu vai ser um escritor. Entrevistei também o professor Humberto Gabzanata, professor da faculdade aqui da UFSM, e ele me disse que sempre notou essa afinidade do Paulo para escrever sobre a temática campeira e do interesse que ele sempre teve da participação do professor em festivais nativistas, porque Humberto Gabzanata é autor de Tropa de Osso e algumas outras músicas muito reconhecidas no meio nativista. E ambos os professores, eles ficaram muito felizes, assim, orgulhosos por saber que o Paulo citou eles na pesquisa como pessoas que influenciaram no seu crescimento e que eles puderam ter essa contribuição na formação profissional dele, que hoje é um escritor reconhecido, um profissional de sucesso. Depois de participar da fase regional comigo, ele publicou na sua coluna a crônica Bolicho da Minha Vida, onde ele conta um pouco do porquê que eu retratei esse bolicho e um pouco da vida dele. E também eu fiquei muito feliz porque ao mesmo tempo que eu consegui trazer ao público naquele momento a vida dele, o trabalho dele, ele levou os leitores dele um pouco do concurso de prêmios e do meu desempenho. Isso foi muito emocionante para mim. E ele escreveu no livro que assim, o que difere uma história da outra é a forma de contar. E que essas camperiadas tanto no livro quanto nas crônicas, o que ele busca retratar é o humano da gente sulina. E encerrando, usou outra frase dele, onde ele escreveu que quanto mais particular for um tema, mais ele será universal. Obrigada, se vocês tiverem alguma... Paulo vem dizer se a vivência dele era no interior, em Castilhos? Sim, eles moravam... Nasceu no interior? Sim, ele nasceu em Cacequi, na verdade, né? Ele mudou-se para Júlia de Castilhos aos 3 anos, com seus pais, e lá eles viviam num bolicho que era... Vou procurar a foto. Que era perto do CTG Júlia de Castilhos.
Então, aqui tem uma foto onde ele... que são algumas crônicas dele que não estavam no livro. Aqui ele mostra, aqui é a sede campeira do CTG Júlio de Castilhos. Um pouco mais à frente, perto de uma esquina por onde as pessoas passavam, era onde estava estabelecido o bolicho dele. Então ele sempre teve esse contato com o homem campeiro, com a vida campeira. Ele foi criado assim, vivência. Qual foi a maior dificuldade no trabalho, na pesquisa que realizaste? Olha, eu acho que foi conseguir resumir para vocês um pouco da vida. A minha ideia e nossa intenção era que hoje ele estivesse presente, que era também da vontade dele, só que ele precisou ficar em Porto Alegre, porque ele precisava fazer a capa do jornal. Então não pode vir, porque eu queria apresentar ele a vocês. Tem foto, ele me cedeu também, me ajudou em tudo que eu precisei. Ele veio de Porto Alegre para pesquisa. Esse livro tem mais? Sim, esse é o único livro dele por enquanto. Se prepara para lançar o segundo. Muito obrigado. Obrigada.